Nós vamos falar de 2 pontos na Idade Média. Santo Agostinho no começo, São Tomás de Aquino no final. Existiram só esses 2 filósofos na Idade Média? Todo mundo fala que nada aconteceu, pelo contrário. Temos vários outros, temos o Guilherme de Ockham, da Inglaterra, etc. Santo Agostinho não era europeu, ele nasceu na Argélia. Naquela época a Argélia fazia parte do Império Romano. Na época não era Argélia que chamava, a cidade é Tagaste. Ele se converteu tardiamente, com quase 40 anos, mais de 35, 36 anos. Santo Agostinho não gostava de Aristóteles. Ele escreveu 2 importantes livros, As Confissões e A Cidade de Deus. Essa Deus é enorme, geralmente são 2 volumes. As Confissões, ele explica como ele se converteu, ele conta a história dele, inclusive fala, teve relacionamento antes e tal. É um livro bem interessante. A parte de filosofia do direito que nós vamos querer é que está em Cidade de Deus. Óbvio, né, começo da Idade Média, a igreja se fortalecendo como estava, porque tinham todo o conhecimento da época. Primeiro que isso só se aprendia a ler dentro dos mosteiros. Difícil era a família que ensinasse, até soubesse, o pai soubesse para ensinar os filhos. Em geral, a população era analfabeta. Você não tinha acesso aos livros, os papiros, etc. Toda essa informação cultural ficava restrita aos mosteiros, como a gente viu no próprio filme O Nome da Rosa. Então, para você conseguir atingir ter acesso a tudo, você tinha que ser da igreja, ou ser nobre. Se você ficasse ali com uma plebe ali, você ia ter acesso a essas 2 coisas, nem aos chás, às ervas medicinais, nem à cultura. Então, o Santo Agostinho, ele é o pai do conservadorismo da Idade Média. Ele é totalmente ortodoxo. Ele dizia o seguinte: tudo é vontade de Deus. Tudo. Nada acontece sem que Deus queira. Pior, nada, nunca, ninguém seria tão perfeito igual a Deus. Portanto, só Deus era justo. Então o homem nunca seria tão justo quanto Deus. Se o homem não pode ser justo, por só Deus ser justo, então não adianta os atos que eu fizer. Eu já estou manchado com o pecado original, eu sempre serei imperfeito. Então não adiantava nada que eu pudesse fazer para melhorar a minha situação. Eu podia rezar, pedir perdão, ir a Roma, ir em todos os lugares santos do mundo, mas você não tem jeito. Você é humano. Dessa forma, ele aplicou o platonismo na Idade Média. Porque Deus é o perfeito, é o mundo das ideias. Nós, homens, somos um mundo sensível. Então, o sensível, nós já sabemos, é imperfeito, na visão de Platão. Tendo todos nós imperfeitos, não tinha só salvação. No final da vida, todo mundo ia para o inferno. Só os muito bons, desde o começo, iam para o céu. Mas mesmo assim, iam passar ali, fazer a penitência antes, ninguém vai ir para o céu, porque todo mundo tem uma manchinha, ainda que menor. Depois desse purgatório, né? Você passar pelo purgatório, uns passam mais, uns passam menos, você chega no céu. Porque ninguém é perfeito, não existe essa de passar direto. Esse platonismo aplicado na Idade Média aumentou o poder da igreja, porque as pessoas sabiam ninguém, todo mundo tinha seu pecadinho, né? O que as pessoas tinham que fazer? Elas corriam para a igreja. Elas tentavam amenizar a sua culpa, o seu erro na igreja. Isso tudo foi contribuindo para o poder da igreja. Nós temos aqui um texto das Confissões. Ignorava a verdadeira justiça interior, que não julga pelo costume, mas pela lei retíssima de Deus onipotente. Segundo ela, formam-se os costumes das nações e dos tempos, consoante as nações e os tempos, permanecendo ela sempre a mesma, em toda parte, sem se distinguir na essência ou nas modalidades em qualquer lugar. A face desta lei foram justos Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e todos os que Deus louvou com sua própria voz. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Davi, segundo a Bíblia, foram os únicos que ouviram a voz de Deus. Ninguém mais. Alguém aqui ouviu a voz de Deus? Para ele, ninguém mais. Então ninguém, nem ele, podia ser justo. Isso nós estamos pegando a questão da justiça porque é o nosso tema de estudo. Ninguém pode ser obediente, reto, íntegro, nobre, etc. Porque só Deus atinge esse nível de perfeição. Isso já dá para entender boa parte dos desmandos que se fez na Idade Média. É importante dizer que nesse período há aquela transição, que a lei natural, que eu havia dito de Aristóteles, que é a lei dos povos, das pessoas, passa para ser a lei de Deus. Uma coisa que acontece muito em todas as ciências, e aconteceu na filosofia, quando você quer mudar algum conceito radicalmente,
Você não pode dar um novo nome para ele. Você usa o mesmo nome e muda o conceito. Direito natural, que mudou. Direito natural deixa de ser o direito das pessoas, da sociedade, e passa o direito de Deus. Aquilo que foi dito por Deus. Ora, quem que ouviu ele falar isso? Tirando esses 5 aqui. O resto está na Bíblia. Então, os intérpretes da Bíblia, dizendo que estão falando em nome de Deus, fazem suas interpretações e os seus desmandos. A Europa, nessa época, não é aquela imagem que nós temos na Idade Média. Um rei forte, déspota, manda matar, manda fazer. Tem rei nessa época já. Só que o rei é mais um senhor feudal. Então, vários, dentro de um país que a gente conhece hoje como, por exemplo, a Itália, só foi reunificada quase em 1900, você tinha vários grandes feudos, vários outros reinos. Esses reinos divididos também em feudos. Esses feudos tinham tanto poder quanto o rei. Eles não mandavam em tudo. Isso vai acontecer no absolutismo, nós vamos ver mais para frente. Se é lícito ao rei da cidade, a que preside, dar uma ordem que antes dele jamais alguém, nem sequer ele mesmo prescreveu, e se o obedecer ele não vai contra os princípios sociais da cidade, antes é contrário a eles ou desobedecer, pois a obediência aos reis é um pacto geral da sociedade humana. Com quanto maior razão se deve obedecer, sem hesitações às ordens de Deus, rei efetivo de toda a criação. De fato, assim como nos poderes que existem na sociedade humana, o maior se impõe ao menor, para que este lhe preste obediência. Assim, Deus domina a todos. É para entender porque que o senhor feudal e todas as formas inimagináveis de autoridade na Idade Média tinham um poder quase que absoluto. É dessa época que nasce qualquer já relembrando São Paulo, se você tiver qualquer ato de insurgência, qualquer tipo de autoridade, você estará fazendo isso contra Deus, porque aquela pessoa é autoridade porque Deus quis. Lembre-se que todo mundo, tudo que acontece, Deus quis. Se você nasceu o segundo filho de um senhor feudal, você não vai ser senhor feudal. Deus quis. Comporte-se. Não adianta, você vai ter que matar o teu irmão mais velho para você ter. Você não vai fazer isso, você não pode. Se Deus quisesse que você fosse o primeiro, você tinha nascido antes. Se você nasceu como camponês, e nessa época não existia esse vínculo que a gente vai ver mais para frente dos escravos de forma como propriedade. Os camponeses não eram escravos, mas eles não tinham mobilidade. Por que ele fica naquele lugar? Por que ele vai embora? Porque os camponeses nessa época da Idade Média, eles nasceram em determinado feudo, eles não eram do senhor feudal, eles eram da terra. Se eles atravessassem aqui, saíssem daquele feudo para ir para o feudo do lado, eles eram devolvidos, porque eles não eram daquele feudo. Não havia interesse em ter lá aquela gentalha, como a gente fala, lá deles. Eles voltam, vocês não são deste feudo. Isso acontecia muito. Mais uma vez, mas eu não quero ficar aqui não tem água aqui, o senhor feudal é um demônio, eu quero ir lá para o lado. Não, mas Deus quis que você nascesse aí. É aí que você tem que ficar. Tudo era assim, tudo era resolvido dessa forma. Não havia forma do homem redimir seus pecados, qualquer que seja ele. Você se arrependeu, peço perdão, tá bom, você está perdoado. Tá? Você é suas armarias ali, mas você fez esse erro, não tinha salvação.